iniciando mais esta edição do nosso programa, do programa Zona de Desenvolvimento, e hoje trazendo para você uma grande discussão em torno do transporte regional aquaviário aqui na Bacia Amazônica. Você sabe, são muitos os desafios a serem vencidos nessa área, tanto na tecnologia de construção das embarcações, quanto na tecnologia embarcada para a condução dessas embarcações e também na formação de pessoas, ok? E por isso nós vamos conversar com pessoas que estão vivendo isso, esses desafios no dia a dia. E você vai acompanhar os detalhes a seguir. Ocupando uma área de quase 6.000 metros quadrados, a Bacia Amazônica é considerada a maior rede hidrográfica do mundo. Por isso, apresenta grande potencial para o transporte de cargas. Porém, a falta de infraestrutura portuária e a baixa qualificação de mão de obra prejudicam o segmento na região. Esses fatores influenciam no elevado preço dos produtos. Empresários afirmam que são necessários mais investimentos no setor. Dessa forma, é possível reduzir os custos e aumentar a competitividade entre as empresas. Estamos iniciando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento e hoje abordando um tema também muito importante para a nossa região, que diz respeito ao transporte regional, o transporte pelos rios da Amazônia. Você sabe que temos muitos desafios a vencer nessa área, sobretudo no que diz respeito à qualificação profissional e também na utilização da tecnologia embarcada para aumentar a segurança e reduzir o lead time, ou seja, o tempo de transporte. Mas inicialmente eu quero trazer a discussão para você um tema que diz respeito à qualificação profissional daquelas pessoas que estão nos rios da Amazônia transportando grande parte das nossas riquezas. Essa é uma discussão que agora eu faço com o Matheus Araújo, um profissional que atua e que conhece o transporte aqui na região amazônica. Matheus, mais uma vez temos você no nosso programa e por isso estamos muito contentes. E eu quero então aproveitar a tua experiência, aproveitar o nosso tempo e perguntar para você como é que está a formação, a qualificação profissional das pessoas que transportam as riquezas pela Amazônia. Boa noite, muito obrigado por mais essa oportunidade, Jorge, de estarmos presentes, de podermos ajudar a realizar mais esse programa. E eu inicio dizendo para você que a qualificação profissional na área dos aquaviários, né, que é o propriamente dito, quem trabalha nas embarcações são os aquaviários. Aqui em Manaus, nós temos uma deficiência muito grande, Jorge, por conta a qualificação profissional, ela acontece de forma paliativa no nosso estado, né? A Capitania dos Portos oferece cursos pequenos, de curta duração e que não forma, na realidade, um profissional com capacidade para desenvolver as suas aptidões como manda realmente o regulamento. Você observa que para se ter, por exemplo, tirar uma carteira de arraiz amador, muitas vezes o elemento nem vai na água fazer um teste, basta fazer uma prova por escrito e se ele respondeu 60% dessa prova, ele certamente já recebe a carteira. Aí fica habilitado então a conduzir as nossas riquezas pelo rio da Amazônia. Já está habilitado. Quando ele vai fazer um marinheiro regional de máquina, um marinheiro regional de convés, aí o que acontece? Ele faz um curso de aproximadamente 80 horas e esse curso de 80 horas já habilita ele a ter assim, uma formação tipo acadêmica em função das nossas deficiências e aí ele já está apto a trabalhar em qualquer rebocador, né? Já naquela rota Manaus, Belém, Porto Velho e outros rios da Amazônia. E o piloto, ele tem um curso um pouco mais extensivo de mais ou menos 200 horas, equivalente a 3 meses, e também isso exige assim até 960 horas, e ele faz um curso paliativo ali, de curta duração, e esse curso é que habilita ele a ser um profissional, muitas vezes transportando valores muito grandes, né, nas embarcações e também transportando vidas. E aí, quando acontece um abarroamento, o que vem? O camarada muitas vezes não tem a capacidade técnica de produzir um laudo. E aí
você vai se deparar com a ineficiência do curso que ele fez, que não teve a capacidade de ensiná-lo corretamente. Matheus, aqui eu quero chamar a tua atenção, meu querido amigo telespectador, para uma coisa importante. E eu falo contigo agora também, meu amigo empresário, você que é do governo, você que é da Marinha. Estamos diante de vários desafios a serem vencidos aqui na Amazônia. Está sendo colocado aqui que diz respeito à formação profissional daquelas pessoas que transportam as nossas riquezas. Então, eu fico pensando, você que tem essas embarcações e que de repente tem ali 20 milhões, 30 milhões em carga, entregue para uma tripulação, muitas vezes com esse nível de qualificação. Isso realmente preocupa. Então eu penso que é preciso uma iniciativa dos empresários, dos governos, em todos os seus níveis, no sentido de profissionalizar a formação dessas pessoas que estão aí dirigindo os nossos veículos. Então eu vejo realmente, Matheus, você levantou uma outra coisa importante, mesmo na faculdade, nós vemos uma deficiência muito grande das pessoas quanto à redação. E você disse que muitas vezes você tem um profissional que, diante de uma necessidade de elaborar um laudo, ele tem limitações para redigir esse laudo, né? Então isso é algo que nos preocupa. Fica aqui a dica do nosso programa Zona de Desenvolvimento, no sentido de que possamos ver em breve empresários e outros segmentos trabalhando essa questão da formação profissional de forma adequada às nossas necessidades, porque nós estamos em um ambiente competitivo. Eu sempre digo, não existe mais espaço para amadorismo em qualquer atividade que você vai fazer. Estamos percebendo que aqui há um campo muito grande para que esse profissionalismo realmente seja colocado à prova, porque vivemos em uma economia globalizada, em um sistema capitalista de produção, onde se busca lucro, e essa qualificação profissional indiscutivelmente vai fazer com que você, empresário, reduza custo e você, governo, arrecade os impostos necessários. Então eu achei muito oportuno, Matheus, a tua colocação. Eu pergunto então o seguinte: como é formada essa tripulação? Vamos supor, eu estou com uma carga, estou indo aí para Belém, de balsa. Como é que é formada essa tripulação? Quantos componentes e quais são essas funções? Dependendo do tamanho da embarcação, essa tripulação ela se complementa de um comandante, um piloto, que seria, no caso, o prático, uma camareira, uma cozinheira, um marinheiro regional de máquinas, um marinheiro regional de convéis. Basicamente isso aí. Mas existe hoje todos esses profissionais numa embarcação dessa? Existe. Existem esses profissionais, muitas vezes muito mal formados. Nós tivemos uma reunião na SUFRAMA, onde nós orientamos o presidente do Sindicato dos Aquaviários, no sentido de fazer com que ele buscasse alternativas para, junto da SUFRAMA, junto ao Sindinaval e junto aos órgãos do Estado, buscasse essa qualificação de forma assim, mais determinada, de uma forma assim que pudesse formar esse profissional, como nós temos a vontade de formar os profissionais do setor naval, né, da indústria da construção naval. Porque o que acontece? Nós vemos aí que quando uma embarcação dá uma barroada, ou então vai para o fundo, vai com ele milhares de vidas, né? Muitas vezes vai centenas de vidas, dezenas de vidas, e essas pessoas não são punidas, apenas vão prestar um esclarecimento e a capitania vê a deficiência dela própria na formação desse profissional. E muitas vezes passa por cima disso. E acaba que muitas vezes vai para os tribunais e isso acaba em nada. Então veja que realmente isso é uma situação que merece uma atenção especial da nossa parte enquanto sociedade, dos diversos segmentos, no sentido de que possamos agir de forma a atender e por que não superar as expectativas nesse item que é tão importante. Então eu fico pensando, sabe, Matheus, naquele proprietário de balsas, de ver tanta riqueza sua sendo transportada e muitas vezes o risco, né, de que ela seja inadequadamente transportada, inadequadamente processada, né? É verdade. Olha, Jorge, nós temos uma deficiência muitíssimo grande nesse setor naval, que é um setor centenário. Não é de agora que se anda de embarcações, nossos rios são as nossas estradas. E essa dificuldade aqui em Manaus, em Belém, são em todos os estados da região norte, onde os órgãos que são competentes para fiscalizar para atuar nesse setor, muitas vezes eles são ineficazes. E essa política
que faz com que a formação desses profissionais seja de forma que venha atender esse mercado, eles conhecem simplesmente uma forma de cobrar, mas não conhecem uma forma de fazer com que o profissional que vai carregar milhões de reais através de uma embarcação Manaus-Belém, levando milhões de reais, levando milhões em vida, quando acontece um acidente, aí você vai ver quanto o custo-benefício não valeu a pena. Não é isso? Fica aqui um apelo para a Capitania dos Portos, que ajude na formação desses fluviários, né? Porque nós precisamos. São esses fluviários, trafegando de uma forma eficiente e segura, também vai transportar e vai dar credibilidade nas embarcações que construímos. Matheus, e no próximo bloco eu quero voltar a falar com você, sobretudo com relação à tecnologia utilizada na fabricação de embarcações e discutir também um pouco a questão do Sindnaval, né? É só um instante, não saia daí.